Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o momento que Jeremias passou. Houve um momento em que o povo de Israel estava cometendo muita rebeldia contra Deus, muitas ofensas contra Deus. Você me pergunta por que o povo estava xingando Deus? Não, a ofensa que a gente faz a Deus é quando a gente peca contra Ele. Se somos povo dele e a gente vive uma vida totalmente no erro, no pecado, nós estamos ofendendo ao Senhor. E aquele povo de Israel estava ofendendo a Deus, ofendendo a Deus. Muito. Deus estava muito irado com aquele povo. Deus começou a falar para Jeremias, ó, fala aí o que eu vou fazer. Vou mandar uma situação difícil aí. E aí, Jeremias, não vai ter jeito não. Jeremias começa a clamar, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, né? Só que aí Deus disse, ó, Jeremias, pare de clamar. Eu não vou ouvir seu clamor, porque o povo não está se convertendo. O povo está com as mesmas atitudes. Jeremias clama outra vez e ele diz, Jeremias, ainda que Moisés clamasse a mim, eu não me arrependeria. Eu continuaria, eu vou fazer justiça sim. Vou permitir essa situação difícil acontecer no meio do meu povo? Sim. Porque eles estão totalmente rebeldes. E aí chega um momento, no capítulo 18, que Deus fala assim, Jeremias, desce a casa do oleiro que eu vou falar com você. E aí quando chega lá, Jeremias ele vê um oleiro formando um vaso de barro. E ali enquanto o oleiro está formando o vaso se quebra, se estraga na mão dele. E então aquele oleiro pega aquele barro que se desfez e começa a reformar outro vaso conforme a vontade dele. E aí Deus diz para Jeremias, eu posso fazer isso com o povo de Israel. Porque se eu falar que eu vou trazer uma desgraça a uma nação e essa nação se arrepender, então eu também vou me arrepender do mal que eu tinha para permitir que acontecesse naquele local. Mas, veja bem, se eu disser que uma nação vai ser abençoada e eles se levantarem contra mim fazendo tudo aquilo que eu não gosto, eu irei, me arrependerei do bem que eu iria fazer em favor dele. Portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Olhe, isso está escrito em Jeremias 18, versículo 11. Só que Deus já conhece no coração. O versículo 12 diz assim, mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Forte, né? Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade, Deus levanta pessoas para divertir a nação, nossas vidas, e muitas das vezes a gente menospreza, a gente continua nos nossos próprios caminhos, a gente continua nos nossos próprios pecados. Eu erro mesmo, sei que está errado, é assim mesmo, faço, vou e aconteça. E não é bem assim. Por que Deus não queria ouvir o clamor de Jeremias? Porque não adiantava Jeremias clamar pelo povo se o povo não se arrependesse, não parasse de cometer aqueles delitos contra o Senhor. Então, Deus ele queria ver do povo a conversão, a mudança de comportamento. Por isso que muitas das vezes Deus permite algumas catástrofes acontecerem nas nossas vidas. Porque Deus espera, dá chance, Deus nos alerta e ao invés da gente ouvir a palavra do Senhor, a gente prefere segurar aquilo que está nos afastando dele. A gente prefere andar nos nossos caminhos. Mas Deus ele tem nos dado chance até o dia de hoje para a gente ir consertando nossos caminhos, para a gente ir deixando aquilo que a gente sabe que desagrada a Deus. Então, se hoje o Senhor perguntasse para você, te desse essa oportunidade, o que você escolheria? Converter-se ao Senhor, mudar os seus hábitos ou ficaria nos seus próprios caminhos e esperaria a justiça de Deus acontecer? Às vezes a gente vê muitas catástrofes acontecer e a gente diz, é a natureza, é mesmo. Mas nem tudo é natureza não, viu? Nem tudo é simplesmente uma ação natural, não. Tem coisas que é Deus mesmo que faz por causa da dureza do nosso coração. Para nos quebrar mesmo. Porque Ele nos ama. Porque Ele quer ver de nós arrependimento, mudança de comportamento, para que quando Jesus vier nos salvar, nos levar salvos e puros.
e não deixar a gente totalmente atolado no pecado para não ter mais salvação. Deus nos corrige exatamente porque Ele nos ama. É exatamente porque Ele quer nos dar uma chance de se converter, de mudar. Mas muitas das vezes a gente não quer. Eu falo isso no geral. Muitas das vezes a gente prefere ficar ali de boa. Eu tenho tudo o que preciso, nenhum mal está acontecendo comigo, eu vou continuar assim mesmo, vou sendo abençoada. Aí vai lá, uma coisa acontece, as coisas começam a andar tão bem, e aí a gente se pergunta, gente, o que está acontecendo? Aí no instante lembra de Deus, né? Lembra de Deus, né? Mas Deus não quer só que a gente clame a Ele para que as nossas coisas aconteçam bem. Deus quer que a gente clame a Ele pedindo perdão e se convertendo e mudando as nossas atitudes. Mas deixa eu dar um spoiler. Sabe o que foi que aconteceu? O povo não quis de forma alguma se arrepender. E ao invés de ouvir as palavras pela boca de Jeremias, se levantaram contra Jeremias, para fazer intento contra Jeremias, para arrebentar com Jeremias, para espancar Jeremias, para tentar matar Jeremias. De todas as formas, eles se levantaram contra Jeremias, como se fosse Jeremias que fizesse mal deles, né? E não eles mesmos, nas coisas que eles estavam fazendo. Eu sei que até profetas mentirosos se levantaram para desmentir Jeremias, dizendo que Deus estava dizendo que iria abençoar, que Deus estava dizendo que iria mandar bênção, iria mandar chuva, iria abençoar. Só que era mentira. No final das contas, o povo não ouviu, não se arrependeu, e isso fez com que eles tivessem sua cidade saqueada por outro rei. Deixa os passinhos passar, os passarinhos. Vai, meu filho, vai, com Deus. E ali, eles tiveram para si 70 anos de cativeiro na Babilônia. 70 anos. Agora tem choro, né? Agora vai ter que servir. Serem oprimidos, serem aprisionados, serem humilhados e muitos até mortos. Por causa da rebeldia. A rebeldia contra Deus. Então, Deus avisa? Deus avisa duas. Deus avisa, espera. Nossa, olha, nunca vi Deus avisar uma coisa e Ele agir. Quando Ele vai repreender alguém, Ele age de imediato. Ele sempre dá um tempo para a pessoa se arrepender. Ele sempre dá um tempo para o local se arrepender, para a nação se arrepender. O problema da gente é que a gente pensa que é brincadeira, que a gente pensa que é falso profeta, a gente pensa que a pessoa está inventando, a gente pensa isso. Então, que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e reconhecer que realmente nós precisamos ter um novo posicionamento. E sabe, eu creio que Deus pode fazer uma coisa nova em nosso meio, porque quando Abraão ele vai clamar pela vida dos justos de Sodoma e Gomorra, Deus disse que ainda que tivesse 10, se tivesse 10 justos, por amor dos 10 justos, não iria destruir a cidade. O problema é que Deus destruiu a cidade, então não tinha nem 10, não tinha 10 pessoas justas em Sodoma e Gomorra. Deus só foi lá livrar Ló e a família por causa de Abraão, por causa que Ló também era justo e porque Abraão clamou por Ló. Mas preste atenção, não tinha 10. Espera aí, meu povo. Deus disse que se tivesse 10, Ele livraria a cidade por causa dos 10. Você não tem noção? Então, talvez você pense que o seu posicionamento é pequeno, ou é pouco, ou que não mude de forma alguma. Mas, diante desse cenário diferente, vamos mudar a nós mesmos e crer que, através do nosso exemplo, quem sabe Deus poupe a nossa vida, Deus poupe a nossa casa, Deus poupe a nossa família, Deus poupe a nossa cidade, a nossa nação. Nós temos que crer e ser a diferença. Amém? Fica com Deus e guarda essa palavra no seu coração.